Olá, então começando mais um episódio do nosso PampaCast, o podcast do Pampatec da Unipampa em relação à inovação e empreendedorismo. E hoje com o João Elcio, o João do Delivery Much. E aí a gente veio, João, então te convidar para contar a tua história do empreendedor. Esse é um podcast que se preocupa em falar sobre a jornada do empreendedor, de contar a tua história como inspiração para os próximos, para quem quer ser empreendedor, a inspiração dentro da universidade, né, e não só da Unipampa, de todas as universidades. E a gente tem uma linha que é entender como foi o início, como é que tu chegou até aqui. Sim. E a tua visão de futuro. Então, vamos direto assim, o João, né, como é que foi o teu início, como é que tu chegou até aqui? Então vamos começar pelo início de tudo, antes de ser delivery, de tudo, como é que tu estava na faculdade, vai nos contando lá o que tu acha que, para quanto tempo vale a pena voltar em relação a ser um empreendedor? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que as pessoas vão estar olhando, né? Olha, complexo assim um pouco, eu não consigo me lembrar assim, no momento onde eu vi ser empreendedor, foi meio uma consequência. Pensando em Delivery Much, né, que é hoje o que eu trabalho, tinha uns 10 anos atrás, eu estava na faculdade, e aí outros amigos na faculdade, a gente fomos para um amigo meu morava em Santa Maria, fazer o Nifra lá, o Galinha, e aí foi uma formatura, alguma festa, e aí na hora de pedir comida, ele pegou e comentou, na época era muito aquela questão de recarga de celular, sabe? Daí ele comentou, tem esse negócio que tem esse site, na época era um site, negócio de uma gurizada do FSM, e aí a gente entrou no site, que a internet já era mais fácil, tinha em casa, né? E aí fizemos o pedido pela internet, cara, que massa isso aí, cara, isso aí tinha que ter lá em Alegrete. Só que tinha acho que um ano a Delivery Much, lá em Santa Maria, bem no início, que veio da incubadora da UFSM, né? E aí a gente fez, eu falei, isso aí tinha que ter em Alegrete. Dizer, se aqui em Santa Maria recém está começando, para chegar a Alegrete vai demorar de 5 a 10 anos, né? E aí eu falei, não, vamos tentar. Aí voltei, eu estagiava na época no Itaú, fazia administração, e aí eu estagiava no Itaú, e pegava, e depois eu fui para as créditas, daí eu ficava com aquilo na cabeça, tinha que fazer um negócio desse. E aí na faculdade tinha um colega meu, Matheus, que o primo dele estudava na Unipampa, e ele e um outro colega dele daqui da Unipampa, era o Camilo e o Thiago, eles tinham uma empresa Made Ideias, que daí eles estavam começando assim, sabe? Dele o Matheus me apresentou, que eu sabia que o Matheus sabia bastante de informática. Daí eu mostrei para eles, cara, olha só isso aqui que eu vi em Santa Maria, acho que é possível a gente fazer isso? E aí os guris se empolgaram e beleza, vamos ver, vamos fazer, vamos ver como é que faz para desenvolver. Eles estudaram, mapearam Delivery Much e a gente fez a Menu Delivery, que foi um pouquinho antes da Delivery Much. Aí o Galinho, esse meu amigo, tinha uma empresa que era a Síntese, que era de marketing, assim, uma agência publicitária, e aí eles criaram toda a linguagem visual, logo e tudo, assim, e aí nasceu outubro de 2014, nasceu o Menu Delivery, e aí a gente trabalhou por uns 4 meses, até que o pessoal da Delivery Much venderam uma parte para os Von Tobel da CVI, da Coca-Cola, né? Aí o pessoal comprou, entrou um dinheiro e eles começaram o processo de expansão por onde já tivesse um pouco maduro, aí viram a nossa empresa e aí nos compraram e nos incorporaram a Delivery Much, e aí eu virei um franqueado. Daí em maio de 2015 começou a Delivery Much Alegrete, que é a segunda fora de Santa Maria, Santo Ângelo, acho que começou um pouco antes que a gente, mas nosso contrato foi antes e daí depois Alegrete. Entendi. Mas nesse momento, quando vocês decidiram fazer Menu Delivery, né, antes desse... como foram esses primeiros dias, né? Tipo, convencer as pessoas a ser os primeiros usuários, como foram os primeiros dias, né? Os primeiros anos foi muito, muito difícil. Porque qual era a ideia? Tipo, é uma premissa muito simples, né? Na época ainda não tinha iFood. Aí quando eu fiz, o iFood veio depois.
Eu tenho há 9 anos, eu acho que o iFood tem 8 ou 9, mas não era nem perto do que é, né? Então, tipo, a premissa parecia simples para mim como consumidor, né? Antes de eu de fazer, de fato, eu pensei, cara, todo mundo vai querer isso aí, imagina a praticidade de tu não precisar estar ligando. Quem nunca ligou para um restaurante, para um lugar? Escolher qual é o sabor que É, tem. sabor, aí o cara tem 50 sabor de pizza e aí o cara te falou 13, eu já esqueço no terceiro ali, entendeu? Então tu não tem que poder ver com calma, e aí eu pensava, cara, isso é perfeito, é tão simples, tu entra e tal, só que eu não entendia a questão, tipo, beleza, mas como é que as pessoas vão saber que isso existe? Vai, tem que ter o marketing, tem que ter o investimento em marketing, botar dinheiro, e isso tudo eu não tinha pensado, e são coisas que tu vai aprendendo com o tempo, né? Tanto que nós levamos, eu acho que sei lá, uns 3 anos para realmente a coisa engrenar e eu poder viver só de Delivery Munch. Durante os 3 primeiros anos eu trabalhava. Estagiei, como eu falei, no Itaú, na Sicredi, depois trabalhei na Samsung. Depois sim, aí até o Andrew, que é o dono da Samsung, né, ele pegou e me falou, diz ele, cara, se tu quer que o teu negócio dê certo, tu vai ter que tomar uma decisão, cara. Tu não vai conseguir trabalhar aqui e trabalhar no teu negócio, tu tem que focar numa coisa. Ele mesmo me falou, cara, eu vejo muito potencial nisso aí, te dedica a isso. E aí, depois que ele me deu esse feedback, aí foi que eu saí, e aí foi o meu all-in, né? Pra quem joga poker, aí eu apostei tudo, né, cara? Meu tempo, tudo, me dediquei, e graças a Deus o negócio... Mas aí é isso que eu quero fazer um paralelo, né? Porque a gente aqui trabalha no Pampatec incentivando o pessoal a iniciar uma inovação, a iniciar um negócio inovador. E tem muito isso. Cara, vários já tiveram isso aí. Claro. Cara, olha esse negócio, quem é que não vai querer? É uma coisa, tu Cara, vê assim, sim, isso aqui é perfeito. É perfeito. Tá, só que o software é uma das coisas mais fáceis. Sim. Convencer as pessoas. Claro, para quem desenvolve o software, a mudar a cultura, né? O problema é que tu diz, quem é que prefere telefonar? Cara, só tem uma galera que prefere telefonar. Até hoje tem. E aí, como é que tu vira pro outro lado? E a outra coisa que uma pergunta muito óbvia que a gente tem dito, pessoal, cara, quem vai pagar por isso? O nosso sistema, tipo, conforme a gente foi fazendo e foi aprendendo, né? Eu pensei, não é tão simples assim. As pessoas têm que conhecer. Aí começou o investimento em marketing, a gente usou muito Facebook, rádio, todos os meses fomos aprendendo. Depois, brindes, outras coisas, a gente foi aprendendo que a gente precisa ter usuário dentro do aplicativo. Mas a outra questão que tu falou, que é que vai pagar por isso, a gente tem que ter empresas para as pessoas comprarem. E aí foi um ponto também muito difícil. Eu comecei com 4, eu não sei se pode falar. Para nós não tem problema, pode falar o nome. 4 empresas, assim, 4 pelo menos esses que acreditaram no início, eu gosto muito deles. Eu vou falar de todo mundo, até porque é muita gente, né? Mas os 4 que começaram, sem eles não teria que ter começado, né? Porque alguém tem que abrir a porta. Só para ter uma noção, cara, na época, em 2014, quando eu fui de atrás para começar o negócio, eu mapeei 41 empresas de alimentação. Talvez tivessem mais, assim, mas 41 foi as que eu consegui mapear. Só hoje na Delivery Munch tem mais de 120 cadastrados. Então, para te ver como também deu um boom nessa questão de comida, né? Então, tipo, das 41 que eu fui presencialmente, só 5 na época tinham computador. Hoje qualquer empresa, qualquer restaurante, o cara tem um computador, mas na época só 5 tinham. Então, e das que eu fechei, das 4 primeiras, só uma tinha, só a Pizza da Pedra tinha. Na verdade, eu acho que eles nem tinham, acho que eles compraram porque eles acreditaram na ideia, sabe? O resto daí eu tinha um esquema. Foi aí que na época eu tive que trancar a faculdade, que eu nunca mais voltei. E aí, para poder fazer, eu fazia um esquema de telefone sem fio. O pedido caía para o nosso sistema e eu ligava para o restaurante. Já que para os caras, tipo, não vou comprar um computador para botar num negócio desses. Só que com o tempo os caras viram que o computador não era só para o meu negócio. Hoje em dia precisa para tirar nota, para tudo, né? Todo mundo hoje tem um gerenciador em geral. Então foi tudo isso aí, foi muito difícil. E eu não sabia nem como cobrar, porque tipo, eu via Delivery Munch por fora, mas como funcionava por dentro, como os caras cobravam. Então na época a gente sentou e pensou, cara, como é que a gente vai cobrar esses caras? Então fizemos com 2 empresas preço fixo e 2 empresas a gente cobrou um comissionamento que a gente achava que era correto. Ia pagar as contas. Exato. E aí, depois, com o tempo, a gente foi aperfeiçoando. Daí, quando entramos no Delivery Munch, aí sim, né? Aí já tinha um modo de cobrança determinado, outras questões. Mas também foi muito difícil, porque, como tu falou, são os 2 paralelos. A gente tem que trazer cliente para o aplicativo, que é caro, tem que investir em marketing, e a gente tem que convencer as empresas a querer venderem no aplicativo.
Que também, tipo, o cara, pá, mas por que eu vou pagar pra ti se eu já tenho meu negócio? Não, mas eu tô te oferecendo uma ferramenta que vai ser muito mais fácil daqui. Eu sempre pensei assim, cara, eu nunca pensei que ia dar certo de saída. Eu pensei sempre em no mínimo 5 anos. E eu sempre usava o mesmo argumento. Hoje, graças a Deus, as empresas já vêm até nós. Eu já não preciso convencer, vender muito a Delivery Munch, ela se vende sozinha. Mas na época eu dizia, cara, o pessoal que compra hoje, que usa telefone, quem é mais novo vai se adaptar e vai usar isso. Mas quem é bem mais novo, quem está na escola, esse pessoal, eu já tinha o meu filho, né? Então, ele tá direto. já tem a criançada, quem tem filho sabe, já mexe com o celular, parece que é um terceiro braço, eles sabem tudo. Então essa galera nunca vai tocar num telefone para pedir comida. Eles não fazem nada eles nem ligam, eles nem conversam. Se tu puder, as crianças não conversam. Então eu pensava, cara, daqui pra frente o resto da vida vai ser celular, vai ser tudo a internet. E estava caminhando, eu já tinha visto isso há 8 anos atrás, que as coisas estavam caminhando muito para cada vez mais imersivo e aplicativo e internet. Então eu falava e o pessoal que foi os 4 que eu ia até falar, é o Papagula, Pizza da Pedra, o Lecão e a Sabor de Itália, que acabou fechando, né? Não existe mais. Esses 4 foi que me apoiaram no início, foram os que me apoiaram no início, e tirando a de Itália que fechou, o resto todos continuam conosco até hoje, mais outros, muitos que entraram depois e tal. Pizzatubo também foi o 5º. Então ali a gente começou com esses 4, com esses 5, a gente começou bom, agora nós já temos alguma coisa a oferecer para os clientes. E aí martelar. E aí com o tempo a gente foi ganhando credibilidade, daí é mais fácil de tu oferecer, olha, a gente já tem 500 usuários cadastrados, aí eu mostrava, a gente já tem 1.000. Hoje, graças a Deus, em 2023, a gente já tem mais de 24 mil usuários cadastrados. Se tu for parar para pensar, Alegrete, pelo último censo, acho que foi em 2018, eram 74 mil usuários, a gente tem quase 1/3 da população cadastrada no app. Não que todo mundo compre, mas pelo menos já baixou o aplicativo e fez o cadastro. Mas e essa é a parte que eu gosto do teu depoimento, que é uma coisa, cara, quem é que não vai querer coisa de comida hoje? Ah, beleza. Só que essa é uma parte que toda inovação passa. E muitos que começam a inovação acabam desistindo deste momento. Então, o recado que a gente quer dizer é isso. Cara, se tu tá tendo uma ideia inovadora, primeiro tu tem que fazer isso aí. Cara, bota na prática, mesmo que não tem como largar o emprego hoje. Cara, mas tenta fazer, bota para os primeiros 4 clientes. Se esses caras usarem e der resultado para ele, pode demorar 1, pode demorar 2, mas a questão é que o que acontece com a gente chega aqui, o cara tem, olha, minha ideia é fantástica, tá, mas tu já testou com alguém? Então não adianta, então, tá, mas e aí é difícil, sim, vai ter que visitar 40, claro, para os primeiros 4 usarem. Essa é a lógica de todos os negócios. A gente acha que aí eu faço grande, não cara, isso que é comer um negócio óbvio, pizza, hambúrguer, é um negócio mais... Imagina uma inovação um pouquinho mais diferente disso, disruptiva disso, né? Quanto vai girar? Então, claro, hoje fica muito mais fácil para os que chegaram depois. Claro. Tu chegou quando tudo era mato e abriu uma mercado e criou um modelo de negócio. Hoje o pessoal diz, o Delivery Munch das quadras. Eu agendei quadras do Peterson. Exato. Então, para ele já veio, foi difícil. Já tem o Peterson, né? Ele tem um baita caminho também. Ele foi 18, 19. Mas quando ele começou, já tinha uma história. Ele chegava nas quadras para dizer... Todo o mapeamento lá de trás, 2019, ele já está rodando. Não, mas eu digo, é que para ele, vocês já estarem rodando na frente, alguns anos na frente, criou esse... que eles não precisam explicar tanto. Mano, assim, tem que pegar pela mão, fazer os primeiros. Isso. Não, como eu falei, mas poder viver quando você viu, eu pensei, todo mundo tem que ter um computador. Cara, como é que eu vou exigir computador se eu não tenho como apresentar resultado para eles? Eu acreditava, com o tempo, isso aí vai ser modernizado. E hoje todo mundo tem um computador. Tu vai em qualquer lancheria, o cara tem um notebook, pelo menos um tablet o cara tem. Não, mas essa é a segunda parte que eu acho que é importante, o teu recado, que às vezes o cara diz, cara, vamos fazer uma inovação, tem que ser um negócio mega tecnológico, tudo computador e coisa. Cara, mas e se tu fizer uma parte num formulário do Google Formulário e atender o telefone do outro e presencial, tu valida o modelo do negócio. Faz sentido, entrega valor, como diz, entrega resultado. Bom, tá, então vamos vamos investir no desenvolvimento do software, que é relativamente caro. Mas se tu não testar antes, aí tu vai gastar todo
vai queimar um monte de dinheiro por um negócio que não vale, entendeu? Exato. Então, esse teu... Por isso que eu fiz questão de que tu viesse e falasse com a gente, porque esse teu exemplo, a gente faz um paralelo e aplica para quase todos os negócios, claro. Entende? Que negócio é negócio, né? A gente está criando uma inovação, mas qualquer um que for botar uma loja de, sei lá, de calçado, de qualquer coisa, é a mesma coisa, tu tem que validar o teu negócio. Olha quantas lojas a gente vê alguns segmentos, o cara está consolidado, aí vem outro e tenta colocar e o negócio não dá certo. É isso aí. Não tem, mas tu tem que validar. Mas eu acho que tem uma palavra que resume para mim, que eu vi o símbolozinho, vi a logo da Sicredi, me lembrei quando eu estagiava na Sicredi, no auditório tinha, não sei se ainda tem, mas tinham 6 palavras-chave, assim. E aí uma delas era resiliência, que eu não conhecia a palavra. E aí tinha ali o que significava, e eu incorporei para minha vida, e é isso aí, é resiliência. Se eu fosse seguir a lógica, eu teria desistido, eu acho que no um ano. A gente fechou o primeiro ano vendendo por mês 17 mil reais. Tipo, a gente, só para ter uma noção, a gente vende por dia uma média de 31 mil reais. Então, o que eu vendi no mês não foi o que a gente vende metade do que a gente vende num dia quase. Então, imagina, eu recebendo porcentagem de 17 mil reais, eu não, e ainda tinha que pagar uma parte para franquia, eu não recebia nada, então eu precisava trabalhar. Só que se eu pensar aí, muita gente, né, que é que tá até, eu vi uma vez uma palestra do Santos, acho que a única que ele já fez, e aí ele fala que, tipo, às vezes quando tu tem uma ideia, não dá ouvido a ninguém, nem a tua família. Se tu acha que aquilo vai dar certo, porque as pessoas não estão acostumadas com persistência, elas não com 2, 3 pedradas e já, parou, deu, pra mim não dá mais. Segue com aquilo. E as pessoas dizem, cara, vai procurar um emprego, o que tá fazendo com isso aí não dá dinheiro. E, tipo, beleza, o meu negócio é uma coisa que eu acho que fica algum legado, mas é o dinheiro, né? Tem gente que gosta porque quer realmente deixar uma marca. Então, seja por qual for o motivo, tem que ter resiliência e acredita na tua ideia. Pelo menos bota uma meta de tempo, entendeu? Eu não tô dizendo que a pessoa vai ficar 10 anos, tá morrendo de fome, não. Ou faz como eu fiz, tipo, eu trabalhava em paralelo. Eu acreditava na minha ideia, mas eu tinha que sustentar minha família. Então, eu tinha um trabalho que me dava sustento, mas a minha ideia sempre teve ali, eu sempre trabalhei em paralelo até que ela desse certo. Então tem que ter resiliência porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu acho que mesmo que tu tenha muito dinheiro, muito recurso, tu pode ter o recurso que for, botar a melhor empresa, mas só que outras pessoas, qualquer negócio que tu faça é para alguém, não é para ti. Então tu tem que esperar o tempo que as outras pessoas absorvam para poder acreditar na tua ideia também, né? Entendeu? Não, esse do dinheiro, né? A gente já viu aqui no Pampatec, o cara chegar com 200 mil reais, gastar tudo e não testar com ninguém, não deu resultado, ele não foi, não botou na mão das pessoas para testar, sempre querendo o produto perfeito. Cara, o produto perfeito é o produto rodando, pagando as contas, vendendo. Não existe. Tu vê que as pessoas, tu lança um celular aí, a Apple lança um celular, ano que vem eles já acharam melhorias e tá já veio outro. Sempre em constante mudança, em constante adaptação, atualização, não tem, então tu não vai lançar nada nunca. As coisas nunca vão estar perfeitas. E a gente descobriu muito isso, cara. Testa, vai fazendo, vai ouvindo as pessoas, vai em todos os teus clientes. Acho que isso é uma coisa que também é importante de dizer, né? Claro. O fato de que mesmo tendo 100 e tantos clientes hoje, 200 clientes, tu continua tendo feedback, conversando com eles. Claro que hoje com o WhatsApp é bem mais fácil, mas coletando a informação e dando retorno, né? Claro. Porque o que a gente percebe é que não adianta tu criar uma solução que para ti é perfeita. Ela tem que ser perfeita para quem usa. Claro, ela tem que resolver o problema de quem usa. Exato, principalmente questão de tecnologia, né? Resolver o problema do cliente, que é ter a facilidade em pedir, resolver o problema do restaurante, que é oferecer, porque para eles também melhora muito, né? O pessoal ali, o que está no telefone está perdendo tempo, né? Aí tem gente no balcão, ali já chega pronto, imprime e tal. Então é uma facilidade. E é isso que justifica, que tu falou, por quem paga por isso? O restaurante paga, porque ele vê que é uma melhoria para ele, ele otimiza tempo. E tempo é dinheiro. Não, o retrabalho é um pedido que ele errar na noite. Exato. Que ele tiver que mandar uma pizza família para um lugar e errou porque o endereço ou a rua, o cara no telefone ouviu mal, anotou a rua mal. Exato. Uma dessas aí ele te paga todo o teu mês, tipo, um retrabalho que ele não tiver, né? Então, gastou com a tele, gastou com lanche, se incomodou com o cliente, e um cliente mal fala para pelo menos 10 pessoas. E aí o prejuízo é gigantesco, né? Sim. E
como é que vocês tratam isso lá dentro? Vamos colocar assim, chegando perto do hoje, então, primeiro vamos fazer a conversa assim, como foi, o que tu pode abrir, né? Como foi a negociação de tu ter uma empresa em Alegrete, ter um menu delivery, para o negócio virar delivery munch, comprado, negociado, tu virou sócio, o que tu pode contar desse momento, que eu tenho uma lição também sobre isso, que eu quero que a gurizada entenda às vezes também. Então, me conta como foi, o que a gente pode aprender com esse momento aí, de tu ter a tua empresa, a tua ideia, e daqui a pouco tá dentro de um outro negócio que não é mais teu totalmente. Sim, sim. Ó, foi bem complicado no início, eu me senti envaidecido de saída, mas depois foi meio problemática a nossa negociação. Que o que aconteceu com esse meu amigo que eu falei, que tinha empresa de marketing. Marketing em Santa Maria. Isso, o Galinha jogava bola com um dos guris, com o Pedro, que é o nosso CEO. E o Pedro é um cara muito vigoroso, assim, e tal. E na época eles eram 5 sócios. E aí eram 4 desenvolvedores, né? Os 4 são de engenharia da computação, se não me engano. E o Pedro é de gestão ambiental. Nada a ver, né? Nada a ver. Mas ele é o cara que tem o dinheiro. E aí ele ouviu numas conversas, é até interessante saber a história da própria delivery. Só para resumir, né? Ele ouviu nas conversas que ele era colega de quarto de um deles. E aí ele falou, cara, eu vejo potencial nisso aí, vou botar dinheiro e tal. Daí ele entrou, investiram, junto com toda a estrutura da incubadora, da UFSM, né? E tá. Daí jogando bola com o Galinha, e aí ele falou com o Galinha sobre essa situação deles terem recebido um aporte, um negócio, e aí ele mapeando viu que tinha uma empresa em Alegrete. Daí, como ele sabia que o Galinha era de Alegrete, falou, ó, tu conhece o cara? E aí o Galinha ficou meio assim, porque pensou, só falta esse louco pra incomodar, né? Porque a gente fez o nosso... Quase um clone. Quase um clone. Vai arrumar pra nós nos incomodar com o cara. Daí diz ele, conheço, de vista, assim. O Galinha é meu irmão e tal. Não, conheço de vista, assim. Consegue o telefone dele. Daí diz ele, cara, acho que eu conheço. Vou ver se eu conheço alguém que conheça ele, assim, pra ter o telefone. E ele me mandou dizer, cara, falei com o Pedro, o cara quer falar contigo, meu. E eu já fiquei meio nervoso, né? Dizer, o que esse cara quer? Dizer, ele não me falou, cara, só disse, eu não falei que tem relação nenhuma contigo, tá? Não, você nem te conhece. Eu, não tá, galera, beleza, vamos ver. Aí ele me ligou e me convidou pra ir a Santa Maria. Daí eu, Santa Maria, você sabe? E eu, tá, mas do que você trata? Daí ele falou, não, a gente tem uma proposta que acho que pode te interessar, de repente a gente fazer uma parceria e tal, mas a gente quer te explicar direitinho. Ele falou num tom amistoso, assim, eu, tá, beleza. Aí peguei fui a Santa Maria e fui com ele, né? Fui com o Galinha e com o Luciano, que era o sócio dele, que é amigo dele, tá? Um amigo meu também. Aí a gente fomos lá na incubadora da UFSM, que eles tinham uma sala lá. E aí ele nos explicou a situação, dele falou, cara, olha só, a gente viu que tu fez um site bem parecido com o nosso e já falou dando risada, né? E eu falei, cara, deve ser muita coincidência que eu nunca vou falar de vocês. Já, mas Pedro dele, isso aí, ele vai enlouquecer. E aí, nunca ouvi falar e tal. Daí diz ele, eu acredito, diz ele. Daí diz ele, não, mas o negócio não é nada de ruim, a gente achou legal e tal. E aí a gente queria fazer uma proposta, de repente, tu virar delivery munch. Daí ele explicou do investimento e tal. E aí eu fiquei envaidecido, né? Que daí eu pensei, que bom que a coisa não foi para outro lado, né? Eu, que legal, vamos pensar. Daí ele me falou, não, tu paga tanto e não sei o quê. E aí tu vira. Daí eu falei, não, como eu vou pagar? Dizendo, não, que a gente vai virar, a gente vai franquear. E aí tal, daí a gente vai cobrar tanto numa franquia, só que pra ti a gente vai fazer pela metade do preço. Daí eu falei, não, parei, eu tenho meu negócio pronto, que tá rodando, que já vende, claro que a gente não vendia quase nada, mas não sabe, né? E nosso negócio já vende lá em Alegrete, tá bombando, e aí eu vou pagar um valor pra botar a empresa de vocês que ninguém conhece, fora de Santa Maria. E eu, achei que a conversa ia ser outra coisa, mas obrigado e tal, tá. Daí voltei pra Alegrete, deu um mês. Aí o Guilherme, que é o outro sócio, que também é o nosso CFO, eu não sei muito bem desses termos, mas ele o Pedro é o CEO, o outro é o segundo. Tá. E aí o Guilherme, que é mais tranquilo, assim, falou comigo, não sei como é que tu reagiu, a gente achou que tu ia gostar e tal, mas a gente pensou na tua situação e realmente não, pra ti que já tá rodando, não tem sentido tu pagar um valor. Então a gente acredita no negócio, acredita no teu trabalho e tal, então tu não paga nada. Fica elas por elas, a gente encerra menu delivery e te dá uma franquia da Delivery Munch. Daí eu falei, olha, te agradeço e tal, o interesse, mas ainda assim, ainda que eu não tenha que pagar, a empresa de vocês não é conhecida fora de Santa Maria. Tem bastante gente de Alegrete que vai para Santa Maria e tal,
Mas não é um número tão expressivo assim, entendeu? Não tem porquê pra mim, porque eu vou ter que pagar... Então, no início, tu, na verdade. Exato. Tava muito no início. Tinha 2 anos na época, que daí eu já tinha uns 5 meses da minha, já tinham fechado 2 anos. Daí eu falei, cara, não tem, você também tem bastante no início, então ainda não vale a pena pra mim. Mas daí ele me mostrou, cara, mas a gente tem pagamento online, a gente tem aplicativo, que na época eu tinha só o site, a gente recém tava fazendo um aplicativo. Daí mas eu falei, cara, eu tive meu investimento, não foi de graça, tive que pagar os guris que desenvolveram, né, da Made Ideias, pagar o Galinha, que foi a parte da síntese, então eu tive investimento para fazer o negócio. Eu falei, como é que eu vou botar meu investimento fora pensei, até poderia valer a pena e tal. Daí eu falei, não, me dá um tempo. Daí conversei com os guris e o pessoal da Made Ideias falou, cara, esse teu negócio vai dar certo, a gente só tem que ter paciência. Daí eu falei, não, sei que vai, mas daí eu já tava cheio de conta, eu tava pagando eles. Porque, tipo, quem fazia todo o trâmite é meu, eles recebiam a parte deles, né? Eu pagava mensal. E eu não tava entrando nada. Daí eu dei uma cartada. Daí eles me chamaram perguntando a resposta. Eu falei, não, cara, eu tenho uma contraproposta pra vocês. Se vocês me pagarem esse valor, tal. Daí eles não, nós vamos pagar nada pra uma empresa que não vale nada. Daí eu falei, beleza, mas a de vocês também não vale nada fora da Santa Maria. Então, é vocês quem querem me adquirir, não eu. Daí lancei um valor pra eles, eles me mandaram, assim, um mês depois... Cara, a gente tá indo ao Alegrete aí, vamos conversar. Daí eu, cara, ó, se não for pra falar nesses valores que eu botei, nem precisa vir pro Alegrete que não tem conversa. Aí eu já tinha meio que trancado, que eu pensei, a gente se firmou e não, vamos tacar e vamos fazer. E aí a gente fez uma reunião na Água na Boca dos caras, não, a gente vai falar em valores. E aí daí eles vieram de novo pra dizer que não ia pagar nada. E aí eu já me incomodei, daí o Pedro já se inchou e falou um monte, quando ele falou... Aí nem vou contar toda a história, que é uma coisa muito e tal, mas a gente não chegou a se xingar, mas falamos bastante coisa, assim, um pro outro. Que ele falou, cara, eu vou vir aqui, nós vamos investir, nós temos dinheiro, e tu tá sozinho, e a gente sabe que tu não tem muito recurso, e a gente vai te destruir, aí vai bombar delivery money, tu ainda vai ficar chupando o dedo. E aí eu me incomodei, daí falei uns negócios pra ele, falei, cara, só pra te dizer, aqui é uma cidade muito bairrista, e tipo, pode vir com o que tu quiser aqui, mas eu vou me fechar com os empresários, vou tirar empréstimo, vou pegar dinheiro que eu não tenho só pra ferrar vocês aqui, e depois eu vou fazer de tudo que eu puder fazer pra prejudicar vocês. Daí ficou essa coisa de, sabe, ficou uma briga, assim, uma discussão. Daí eu pensei, cara, que loucura isso aí, saí com raiva e liguei pro Galinha. Daí diz, Galinha, não, calma, gordo, não te estressa, não te estressa. Ele vai, fica light. Daí deu uma meia hora, assim, eles me ligaram, de volta, tia, João, volta aqui. Eu falei, tia, se eu voltar, vou ser obrigado a me botar em vocês, eu não vou voltar. Daí dizendo, não, tu vai gostar, caralho. Daí eu cheguei lá e, como eu falei, o Pedro é um cara muito vigoroso. Diz ele, cara, é isso que a gente quer, nós vamos te pagar o que tu quer e tu vai ser delivery punch, porque a gente quer gente com sangue nos olhos, gente que brigue. Isso aí, cara, se tu me desse um tapão, um socão, eu ia estar feliz contigo. Daí ele é bem assim, cara. O Pedro é um cara que tá sempre assim, ele tá sempre vibrando. Cirquilado. Loucão, ele é loucão, cara. E ele passa muito essa energia. E aí a gente fechou e tal, e virei delivery money. Daí a gente, em 3 meses, a gente já tava rodando, assim. Que massa. Mas essa é uma coisa do quanto vale a empresa, né? A gente tem discutido muito com a gurizada. Eu tive uma ideia, a ideia é legal. Tá, mas quantos clientes tu tem para dizer que essa ideia vale o quê? Não, tá, tenho 4 clientes, já tô rodando. Tu não tem como mensurar. Não tem como mensurar, vale quanto? 10 mil, 50 mil, 1 milhão? O que vale? E eu tenho dito uma coisa assim, cara, 100% de nada, e aí tu passar a ter 5% de um negócio gigante. Cara, a tua negociação foi diferente. Mas não, pra mim valeria a pena o zero, entendeu? Eu entregar, só que ficou um pouco de questão com o pessoal que eu falei, da Made Ideias, Made Ideias, porque esses eu contratei. O Galinho e coisa era meu amigo. Sim, é terceirizado. É o pessoal mais fácil de lidar, porque a amizade é quase um irmão, mas o outro pessoal que tava trabalhando, eles ficaram bem chateados, assim, com razão, só que eles... Tinha a minha situação, que eu também não tinha dinheiro, já não tinha mais da onde tirar. Eu não tinha como ter a resiliência que eu tive sendo delivery money, porque a delivery money já começou dando pouco, mas ainda dava qualquer coisa, entendeu? R$500 que desse, já era alguma coisa. Tu parou de gastar com o desenvolvimento. Exato, e tudo era deles, eles abraçavam toda essa parte, já tinha o aplicativo, e aí já tinha o pagamento online, que até hoje não é muito explorado pelo aplicativo, mas tem lá. Mas, enfim, o que eu quero colocar com isso também é que às vezes a pessoa eu vou dividir, vou botar mais um sócio no meu negócio. Eu vou ficar com
eu era dono de 100%, vou ficar dono da metade. Sim, mas tu vai ficar dono da metade com um sócio, ou que vai botar dinheiro, ou que vai botar conhecimento, ou que vai botar mercado. Entendeu? Então, assim, tu prefere ser dono de 100% de quase nada ou 50% de um negócio maior? Entende? Basicamente, a minha situação é exatamente isso aí, essa leitura. E essa leitura que tu fez foi perfeito. Isso aí foi o que aconteceu comigo e é o que, como tu falou, vários aí na... Mas vai ter uma hora que vai surgir esse parceiro que vai querer a partir dele, que vai outro, um sócio. Cara, eu não sei nada de desenvolvimento. Vai ter que botar um desenvolvedor no time, entendeu? Ou tu vai pagar um puta salário pro cara, vale mais a pena tu incorporar um sócio e ele vira, que o cara tá produzindo. Vai brigar contigo junto, vai virar sócio. Exato. Então tu vai ter que abrir mão de alguma... eu quero ter vou ter que ter o guri do Agendei viraram sócio até do advogado dele. Deram né? Claro, pequeno percentual. Mas é o cara que passou a brigar por eles, com eles. Claro. Diferente do sócio. Então, assim, em alguns momentos, abrir mão de uma parte do negócio significa crescer. A própria Ambev, acho que faz isso, né? Quando o cara chega num cargo alto, o cara pega e dá uma porcentagem. Mas é um caminho. Demais, é um caminho. Render mais, é um caminho. Mas a gente eu falei nisso porque a gente, nesse início que tu estava, é muito parecido com o que a gente vive aqui. Sim. E é importante, quem tiver dúvida, depois de algum momento também trocar uma ideia com o João sobre isso. É o momento de E desse momento, né, daí começaram, né, daí teve uma estrutura, né, dele para colocar, e esse momento já foi um momento diferente, né, tu não estava mais sozinho, como dizem, enfrentando tudo, tinha uma Sim, já tem uma estrutura por trás. E esse momento, eu acho que um momento que vale a pena contar é o antes e o depois da pandemia, o que mudou para esse negócio. E como que foi, que é uma coisa que essa parceria de vocês com, enfim, 99% são micro e pequenos empreendedores que usam a ferramenta de vocês para vender. Então, como que foi essa coisa de ajudar outros negócios, que na prática é o que vocês fazem, né? Vocês ajudam outros negócios. E esse momento, antes, durante a pandemia, né? Como é que vocês viveram essa transição? Porque, enfim, negócios fecharam. Como foi, né, chegar naquele dia com essa ferramenta de ajudar e essa transição aí dessa crise profunda, digamos assim? Sim. Cara, a pandemia para nós mudou tudo, né? Mas antes da pandemia eu já conseguia, tipo assim, um ano antes da pandemia eu já tinha me mudado, que eu conseguia sustentar minha família tranquilo, assim, dentro do que a gente vivia e tal. Então eu já estava me sustentando sozinho, que era o quinto da Delivery Munch e tal, quarto ano. A partir do terceiro, metade aí, beleza. E aí quando deu a pandemia, cara, para nós foi um susto. Eu acredito que não só para nós, para tudo, para Magazine, qualquer coisa assim, grande. Bom, o próprio Sicredi, cara, que eu trabalhava, eu nem lembro se eles tinham aplicativo, era uma coisa bem mais simples. E hoje o aplicativo da Sicredi, pra mim, eu tenho ali, eu acho que é um dos melhores, cara. Resolve tudo, né? Faz tudo, Bom, conta, né? Eu ia direto com um monte de boleto, pagar bom, mas enfim, eu já tô me desviando. Aí antes da pandemia a gente já tava numa crescente, mas tipo assim, a passos curtos, mas graças a Deus a gente tava crescendo. Cara, a pandemia nos deu... acho que uns 4 anos, assim. Na virada, depois daqueles 15 dias... de lockdown, digamos assim. Exato, eu vou falar assim em números, só para ter uma noção que fica mais fácil de mensurar. A gente fechou ali, eu faço mês a mês, né? A pandemia acho que começou em fevereiro. 15 de março. 15 de março. Tá. Nós fechamos dezembro, ali, janeiro, acho que com 200 mil. E aí a gente tem a nossa projeção anual, né? Com o meu consultor, que me acompanha, agora minha consultora. Então, a nossa projeção para aquele ano de 2019, né? 2020, era tipo fechar o ano perto de $500 mil. Por mês. Para nós fechar dezembro com $500 mil. Entendeu? A gente estava vendendo 200 mil no início do ano, a gente iria mais que dobrar ao longo do ano. Beleza. Cara, quando deu ali fevereiro, tinha o primeiro mês de pandemia, assim, só no primeiro final de semana caiu o nosso sistema. E depois a gente viu que iFood e outros todos caíram, tudo caiu. Era muito acesso, não tinha servidor, e porque era todo mundo, não era só Alegrete, não era o Brasil, era todo mundo dentro de casa. Literalmente todo mundo.
Então eu nem sei, essas empresas aí que a gente tem servidor na África, na Europa, lá no Reino Unido, em tudo quanto é lugar. Eu sei que a franquia comprou não sei mais quanto servidor para poder. Aí porque tipo isso foi na sexta. Aí no primeiro sábado da pandemia, de novo, mas aí a gente já tá preparado. Eu já fui ligando, ó pessoal, ontem caiu, não tem ideia, nos passou um release a franquia, olha, o servidor não suporta, é muito acesso, dobrou os pedidos em todas as cidades. E aí no sábado a gente já falou, aí por 8 horas de novo, caiu, 8 da noite, imagina, os pedidos normalmente começavam entre 7 7 e meia, 8 da noite caiu, voltou já era 11, entendeu? E eu tentando, e o meu sistema congelado, então foi, daí na outra semana, tipo, durante a semana conseguimos comprar mais servidores, as próprias empresas devem ter dobrado, sei lá o que fizeram. E aí a gente já se preparou, e aí o segundo sábado da pandemia foi o nosso recorde durante um bom tempo, assim, de pedidos. A gente tinha uma média de tipo 150 pedidos diários. Naquele sábado tinha dado 800, eu acho. Uma coisa assim, tipo no sábado a gente tinha uma média de 250, 800. E cara, daí quando fechou o mês de abril, a gente já fechou com 450 mil. Imagina, a nossa projeção era fechar dezembro com 500. Aí quando fechou o mês de maio a gente já estava em 550 mil. Cara, a gente fechou aquele dezembro com mais ou menos uns 800 mil reais, assim, em dezembro. Quase 1 milhão. Hoje a gente já chegou a tocar, assim, no 1 milhão, agora a gente meio que estabilizou num valor lá. Mas cara, mudou tudo, cara. Toda a nossa projeção, assim, a gente teve que readaptar serviço, eu tive que contratar, que eu trabalhava sozinho, e aí eu contratei gente para trabalhar, eram 2, aí hoje eu já consigo com um funcionário só e eu trabalhando. Então, cara, foi uma coisa... A pandemia, infelizmente, a gente sabe, muita gente perdeu gente, eu perdi gente também conhecida e tal, familiar, a gente sabe o horror que foi a pandemia, mas em questão de negócios, para nós foi uma coisa sem precedentes, assim. Porque aquilo que tu tinha enxergado de visão de futuro aconteceu, mas acelerou. Eu não gostaria, né? Muitos negócios se aceleraram, as mudanças dos negócios. Claro que teve alguns desses empresários que vocês ajudavam na plataforma, como deu um exemplo, acabaram fechando, e em função também, o que eu percebi é que muitos deles estavam com dificuldades, estavam resistindo a se adaptar a esse mundo, a essa ferramenta, e provavelmente foram fechados. Mas a minha visão de consumidor que abriu muito mais negócio. Cara, eu vi, os caras abriram um bar durante a pandemia. Muita gente perdeu o emprego e me ligava, achava o meu conta. Cara, eu não conseguia dar conta de dar atenção para todo mundo que queria se cadastrar. Pai, perdi o emprego, cara. Cara, se eu te contar essa história, eu vou te contar só uma de um empregador em especial, de uma empresa bem conhecida aqui. Aí a empresa não estava conosco. E é um dos caras que mais vende, uma puta empresa. Aí o cara quis entrar. E aí deu 2 meses assim, aí um dia eu pedi comida e o cara me entregou a comida e eu acho que eu tava com uma camiseta da Delivery Munch, sei lá, ele viu que eu era da Delivery Munch, assim. Daí ele me falou, tu é o João da Delivery Munch? Eu falei, o cara me abraçou e começou a chorar. Daí diz ele, cara, bendita a hora que tu colocou o fulano e tal, que tu falou com ele. As entregas caíram lá porque ele só atende telefone. E a minha esposa tinha uma empresa de Xerox que dava muito dinheiro, mais de 4 mil por mês. E aí agora, como não tem faculdade, não tem colégio, perdemos esse dinheiro e a gente tava passando fome, cara. E aí tu veio e agora eu consigo com as entregas suprir o valor que a gente perdeu com ela. Tchê, chorou e eu já chorei na hora, eu já falo aqui, eu já me emociono. E assim tem outras entregas, tem outras histórias de gente que perdeu o emprego, falou, cara, eu perdi o emprego e agora eu tô ganhando mais do que eu ganhava no meu emprego trabalhando em casa. Daí, claro que esses caras tem que ser, eu falei, cara, que bom, que ótimo, mas tu tem que formalizar, uma hora a conta vai chegar, a prefeitura vai querer que tu ajeite, tu pega esse dinheiro, vai juntando, e aí eu tento dar uma orientação, que não tem nada a ver com o meu trabalho, mas aí é uma rede, a gente quer se apoiar, né, cara? O sucesso deles é o teu sucesso, na verdade, claro, né? Se ele vender mais... Te ajeita, daí o cara juntou, e daí quando agora que as coisas melhoraram, a prefeitura foi, né, falou, tu tem que ajeitar, e aí ele ajeitou tudo, tá uma baita empresa, muita coisa, cara, muita história. E eu anotei um pouco sobre isso, né, sobre essa... Tu viveu um negócio que eu vivi nos anos 90, que a gente chamava de informatizar, né? Que era pegar as empresas. Cara, e eu achei que essa onda já tinha... Passado. Já tinha o bug do milênio. No início dos anos 2000,
quem entendeu que tinha que se informatizar estava informatizado. Sim. Nesse sentido, entendeu? Só que também pela pandemia, mas acho que tu viveu um pouco isso, né? Essa digitalização dos negócios, que para além de comprar um computador, o cara começou a entender que é uma ferramenta para além de, né, só do pedido. Claro, só para trabalhar com a derivação. E acabou que os negócios, o pessoal começou a se obrigar. Não, a própria prefeitura, né? Hoje a prefeitura exige eu não me lembro agora o nome do programa, mas tu tem que ter o programa para imprimir nota fiscal. Eu não sei se é diário, mensal, então todo estabelecimento hoje tem que ter um computador. Então quem já estava com a Delivery Munch já assumiu tipo uma liderança mais íntimo com o negócio, trabalhar com o sistema. Até para um sistema muito simples, o pedido cai, tu confirma, vê os dados, deu. E se tu tem a impressora, já imprime. Mas então o pessoal já estava mais familiarizado com o computador, porque tem até hoje ainda tem muita gente que é bem crua, assim, em questão de informática. Mas essas questões mais simples que hoje são obrigatórias, tu ter um computador numa empresa assim, eles já estão familiarizados. Né? Isso que é massa, né? Que a gente também... E aí, falando para quem, convidando as pessoas para assistirem os outros episódios, o do Peterson, do Agendei Quadras, é um caso muito parecido. Muitas quadras, o máximo de informatização é o WhatsApp do dono. E era agenda no papel antes dele chegar, né? 500 pessoas falando com ele. E a agenda, e o horário das 8 está livre ou não está? Daí vai achar onde, né? E aí a gente se deu conta, e é que a minha próxima pergunta, que daí vamos falar do produto Delivery Munch, né? O Agendei Quadras, um dos nossos parceiros aqui, é que ele entendeu que o negócio dele é ser uma ferramenta de gestão para a quadra. Não necessariamente trazer novos jogadores. Porque um pouco da missão do delivery é trazer consumidores, certo? É um pouco diferente. Só que ele percebeu que esse mercado era tão analógico na gestão dos negócios que se ele não ajudasse a gestão não ia ter essa coisa aqui, entendeu? Mais ou menos como tu fez, de pegar telefone e ter que tu fazer o trabalho do cara. Então, acaba que a gente enxerga isso, que às vezes tu pensa numa solução como consumidor. Cara, seria para mim como jogador poder agendar a quadra aqui. Facilita para mim. O que eu estou querendo olhar é o olhar desse empreendedor que enxerga essas duas pontas. Enxergamos que o consumidor queria pedir pizza de uma maneira mais fácil, a pizzaria precisaria de ter essa ferramenta e vocês entraram no meio, né? Sim. Acaba que essa ferramenta e esse modelo pode ser replicado a diversos outros negócios. Claro. Então aí fica uma dica, se tu está enxergando uma oportunidade dos dois lados, quem paga a conta precisa de gestão. Por isso eu perguntei, quem paga? Quem paga é o dono do empreendimento de alimentação, por exemplo, restaurante, lá como você chama. Mas se tu vira uma ferramenta para ele, se paga, ele enxerga como vantagem. Entendeu? Não, exato, ele não vai estar pagando. Então eu fiz essa introdução para te contar um pouco mais, enfim, como é o delivery por dentro, né? Tipo, que ferramentas eu tenho para o cara que tem um restaurante, né? Uma pizzaria, um hambúrguer, que ferramentas, para além do óbvio que o consumidor final não vê, né? O que a gente conta para dentro da loja, o que a gente pode falar do Delivery Munch hoje como ferramenta. Para o restaurante. Para o restaurante. A gente oferece a plataforma que facilita o pedido, né? Como eu falei, o cara do restaurante, às vezes o dono fica no balcão e aí tem que estar ali recebendo, e aí eu quero um X, que X tem? Tem salada, tem calabresa, aí nisso já veio o cara que quer pagar, daí o cara tá perdendo tempo ali, não, só um pouquinho, e aí o cara já tá com pressa, começa a gerar toda essa situação. Ali ele tem o sistema, o pedido já cai pronto, com o bairro, com o endereço, com o valor que vai ser cobrado na entrega, então tu otimiza todo o sistema, né? Então o básico é isso, tu já otimizar a questão da entrega. Então, tipo, tu tem um cliente que já não tá, porque às vezes tu pega uma pessoa mal educada no telefone, um cara que tá estressado, sem paciência, então tu já quebra isso. Outras coisas que a gente agrega, a gente faz muito parceria de cupom. A gente dá os cupons, isso tudo é bancado por nós, não é bancado, exceto quando algum cliente quer, tipo, bota um cupom fixo para mim. Aí, às vezes, eles pagam. Mas cupons que a gente dá para os clientes são um benefício direto para o consumidor final. Então, tipo, o cara uma forma de atrair esse novo consumidor para aquele exato, para aquele estabelecimento.
e aí o cara vai dar R$5, por exemplo, no desconto no produto dele, mas ele sabe que aqueles R$5 vai voltar para ele. Então é essa parceria, é a questão dos brindes, que eventualmente a gente dá algum brinde. São todas, cara, uma coisa que a gente mudou muito, eu não sei se tu lembra, de primeiro era só aquelas caixas que tem nas motos das rapidinhas. Hoje todo mundo usa bag. Eu ando muito na rua, vejo muito aquelas bags nossas da Delivery Much e tal. Algumas a gente consegue dar, outras a gente faz parceria para conseguir um valor mais barato e tal. E isso aí mudou, e isso até quem não usa da Delivery Much, quem nem tal, usa bag, compra. Então a gente difundiu toda essa questão também da cultura, da qualidade da entrega. Da qualidade da entrega. A gente teve nosso sistema da Delivery Much, era o DM Entregas, que a gente trabalhou muito tempo com entregadores, então o pedido já caiu automático. Hoje a Delivery encerrou isso aí, a gente está agora, eu estou introduzindo essa empresa que é a Alfred Delivery, que a gente está colocando para trabalhar só com entregas, com entregadores, assim, profissionalizar. A rota do entregador, o jeito da tudo entrega. Isso, e tipo, o cara tá com uma roupa adequada, tá com a identificação, porque querendo ou não, isso aí passa uma segurança. E tipo, chegou o entregador lá, tirou o capacete, se identificou, opa, tudo bem, tô entregando para tua empresa, sou da Delivery Much, sou do Alfred, sou do Pote, de alguma... Entende? Ele se identifica. Então, toda essa questão. Então, mas voltando ali para a questão dos restaurantes, é basicamente isso, é otimizar o tempo, são os cupons que a gente dá para atrair, as parcerias que a gente faz, tipo agora mesmo a gente está no Semanaço, aí quem quer participar, a gente dá 30% de desconto, alguma coisa eu ajudo, outra parte eles colocam, isso fica em destaque no app. Toda essa questão. E a parte, tipo assim, o cadastro dos produtos, ele vai cadastrar os produtos e nós cadastramos, entendeu? A gente cadastra. Porque tem toda uma montagem, sabor, isso, aquilo, que muitos, como eu digo, eles podem cadastrar. Não, mas eu vejo que muitos não têm essa facilidade da lida do negócio. Claro, é exatamente por isso que a gente faz. Tipo, quer ser parceiro? O cliente vai lá, nos manda o cardápio dele e a gente entrega pronto. Outros players não fazem, acho que nenhum faz isso, na verdade, todos os players, o cara, fechou a parceria, cadastra aí. E a gente não, para poder manter uma qualidade da imagem, a gente pede as imagens. Quando o cliente não tem imagem, a gente pega de um banco de dados nosso, para deixar uma coisa, tipo, porque a imagem vende muito, porque a gente tem essa questão do marketing. Então a gente bota imagens que já despertem algum interesse no consumidor. Então a gente faz tudo isso aí, a gente faz o lançamento, faz o marketing. Às vezes é uma empresa mais simples, com menos orçamento que está entrando. O cara não tem, a gente faz algumas artes para eles e manda para eles poderem usar, dar uma qualidade para eles postarem, tipo, estamos na Delivery Much. E a gente faz as nossas páginas também, acho que as duas tem mais de 7 mil, 8 mil, do Instagram e Facebook, então a gente faz essa publicidade para todos os parceiros que estão entrando e eventualmente para alguns parceiros que já estão, quando vão lançar um produto ou alguma coisa assim. Entendi. Então a gente está sempre nisso aí, a gente sempre oferece vantagens, é o marketing, mas na minha visão, para o restaurante, o melhor eu sempre pensei assim, quando eu vendia bastante, tu pode ter o teu aplicativo, vamos botar que tem o FNP, ele pode ter o aplicativo dele, só que daí o FNP tem o aplicativo dele, Pizza na Pedra tem o dele, o Galeto Quebrado tem o dele, cada um vai ter um, aí tu tem o teu celular, tu vai estar com 50 aplicativos. Entendeu? Esse é o diferencial da Delivery Much todo. Tu tá com fome, às vezes tu não sabe o que tu quer. Tu entra lá, o que tem, vamos ver. Daí tu procura ali pizza, um monte de pizzaria, hambúrguer, pastel, frango frito, sei lá, sushi. Então essa é a grande vantagem, é tu estar com outros, entende? E aí todo mundo ganha. Eles não são concorrentes ali dentro. Concorrente é a fome do cara, entendeu? Tipo, o que o cara quer comer hoje. E aí tu tem, como diz, o uso da imagem, as fotos bonitas, a entrega. Fotos bonitas. E a gente está oferecendo cupom, manda um push. Tipo, o push é a mensagem que tu sabe, mas pode ser que o público não saiba. É a mensagem que vai direta para o aplicativo, não tem a ver com o celular. Então é a notificação. Então tu manda ali, oi, hoje temos um cupom de R$5 de desconto para usar no app. Chega para 24 mil pessoas. Então... é isso aí, acho que é um dos principais diferenciais. Não, eu entendi, acho que isso é importante e que a gente costuma sempre apontar, já que estamos falando de inovação, né? O que tu sabe sobre o que a Delivery está pensando para o futuro, quer seja no app, funcionalidades, quer seja da estratégia de mercado. Tem algumas, eu vi que em algum momento entraram outros negócios que não restaurante, né, mercado e farmácia, algumas outras. Como é que está essa coisa de outros ramos? Vamos colocar assim,
De hoje para o futuro, o que tu pode adiantar, o que tu gostaria de falar sobre o João, né? Tipo, o que é o futuro do João, né? E o que é o futuro da Delivery Munch, apesar de que está muito junto hoje, né? Mas enfim, a gente quer ouvir o João empreendedor, né? O que tu está enxergando de novos negócios, de inovação e o que é a Delivery, né? A empresa como um todo está pensando do futuro. Claro. Cara, a nossa empresa agora, Delivery Munch, foi aportada, meio comprada pela Stone, né? Que está patrocinando o BBB, sabe? Cortininha verde e tal. Então, muita coisa está mudando. Já há 2 anos se fala no super aplicativo, que o pessoal busca muita coisa na China, né? Lá eles usam super aplicativos. Tu tem um aplicativo para tudo. Então, aí já vai meio de conceito, como eu falei, nós somos uma franquia, né? Então, cada franqueado tem autonomia na sua cidade. Aqui a gente tem um espaço para farmácia, para mercado, para outras coisas. Eu coloquei a floricultura lá do Dinarte. E é uma coisa que dá certo, assim, principalmente dentro de datas. Mas eu parei por ali. A gente colocou farmácia, outras coisas, mas eu no meu pensamento, né? Hoje desfoca do app, entende? Acho que a gente vai caminhar muito para isso, que em breve a gente tenha que colocar farmácia, outras coisas. Mas eu ainda vejo muito como referência de comida, sabe? Pensou em comida, foi que eu acho que tu começa a misturar e acho que tem caminho para outras coisas, mas acho que vai caminhar muito para essa questão de super aplicativo, sabe? Em seguida já vai fugir isso do meu alcance, a gente vai colocar farmácia. Até acho que a farmácia pode ser interessante também. Colocar farmácia, colocar outras coisas. Acho que vai acabar caminhando para esse lado. Mas é que pelos estudos que a gente tem, mesmo esses super aplicativos, 85%, o Rappi, que é o maior desse segmento de super aplicativo, o iFood é o maior da alimentação, né? Mas o Rappi abrange tudo, 85% das vendas deles são comida. E aí eles acabam perdendo como eles oferecem a entrega, eles perdem qualidade na entrega da comida porque tem que estar entregando um item de farmácia. Então e é isso que eu penso, tipo, quando vem farmácia vai sair um pedido de um Sorinã, e aí que não vai para nós agregar financeiramente, para o cara, vai quebrar um galho, mano, não vai, daí o cara deixou de entregar, atrasou um pedido de um lanche, que é o que a gente tem todo dia. Mas essa é a minha visão também. Eu, né, estudo marketing há algum tempo, né? Tem sempre essa coisa, a questão do foco, né? Tu ter um foco num problema do cliente. Por outro lado, tem essa dos super aplicativos, eles usam um conceito de tu estar na mão daquele cliente e tu entregar todas as soluções para aquele cliente. O problema que eu vejo é essa dificuldade. Não, o negócio é se tu o jeito que eu compro comida pode ser muito parecido com o jeito que tu compra comida. Mas o jeito que eu compro remédio pode ser muito diferente do teu jeito de comprar remédio. Então, são mercados, tu vai abstrair, tudo é pedido e entrega. Cara, eu não sei. Porque a mente do ser humano, a mente do consumidor é muito complexa. Então, eu ainda tendo a estar mais fechado contigo. Porque talvez o custo de botar tudo para dentro, e como tu diz, de entender todos esses... Cara, farmácia tem uns... Não vamos falar, né? Tem uns negócios, umas coisas meio bruxo, tem muita lei, né? Tu tem que... Bom, eu tenho criança pequena, às vezes eu tenho que comprar pela farmácia alguma coisa, daí eles fazem nota, 500 coisas para te entregar o negócio. E aí tem a receita. Uma coisa rápida é mais rápido ir lá na farmácia e a receita, né? Sabe? Então, exato, assim... Não, e eu acho que tu pode oferecer, mas só que tu tem que oferecer tudo com qualidade, então tu tem que ter estrutura, entendeu? A gente eventualmente já tem problema com entrega de comida, que é o nosso foco. Imagina a gente começar a botar farmácia, vai botar loja, vai botar tudo. Tenho medo. Acho que esse é o erro que muita gente comete, entendeu? O cara quer dinheiro, não, mas isso aqui dá, vamos botando, e depois tu não consegue dar qualidade. Falando nos caras de comida, né? Cara, eu entro num lugar e olho o cardápio do cara, se ele tem 30 mil tipos. Aí o cara tem pizza, tem sushi e tem churrasco. E eu, cara, já dou 2 passos para trás e não vou ficar. Dificilmente o cara vai conseguir fazer tudo. E aí eu me assusto em empresas que os caras me dizem assim, aí o cara tem uma cafeteria, uma doceria, uma pizzaria, um sushi, quando tu vê, e aí eu tenho muito medo, porque a gente que conhece a operação
como que é manter uma cozinha Claro, funcionando. é muito complexo. Tipos, e só tu manter uma cozinha de pizza, quantos tipos de comida que estragam em tempos diferentes, que tem preços diferentes, sabe? Então, eu tenho muito medo dessa diversificação de qualidade. Sushi que vivendo outra coisa que não é sushi, né? Porque, tipo, tu trabalhar com peixe, essas coisas são questões Muito complexas, sabe? Então tu vê que eles se dedicam só para aquilo e eu também tenho, assim, tipo... E aí tu fica numa assim, coisa, que é hoje em dia que a rede social ela tem um problema, né? Ficou fácil anunciar, só que cada vez tu entra na mão do cliente, tu tem que dividir a atenção dele com vídeo de gatinho, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. Quando é que o teu anúncio cai na mão dele, entende? E aí tu anunciar que tu também é pizza, mas tu também é remédio, e tu também é mercado, e daí, cara, esse é um negócio que é complexo para tu chegar na mão do cliente, entende? Então, a gente tem orientado que quem vai começar, principalmente, que não tem todo esse dinheiro, cara, entende o começo, para te entender aquele consumidor, como ele consome esse produto, dá uma focada no início. Exato. E tem coisas que nem muito dinheiro. E eu tenho olha uma frase. O material, vê o que tu pode oferecer e faz o melhor que tu consegue fazer com o teu. E eu tenho uma frase, né? Cara, nem todo o dinheiro do mundo, nem todas as atrizes da Globo seminuas de biquíni conseguem convencer o brasileiro que a Havaiana é um chinelo e eles querem há muito dinheiro em dizer que é uma sandália. Cara, é o chinelo do brasileiro. E para de glamourizar o chinelo do brasileiro e assume que é o chinelo do brasileiro. Como eu digo isso, daqui a pouco tu quer, mesmo que tu tenha todo o dinheiro do mundo para pagar todo o marketing do mundo, as pessoas vão continuar entendendo que o delivery é comida, entende? Todo mundo compra como chinelo e adora. Por que tu quer inventar? Aí vamos bordar de lantejoulas e vamos transformar em sandália. E aí tu paga um marketing violento para isso virar um negócio que ele não é. Exato. E aí dá certo como é. Ele dá certo como ele é, com a simplicidade que ele é. E a outra coisa que aí para encerrar esse negócio de futuro, cara, tem o iFood. E para que tem o Delivery Mode? E aí tem o Uber. Para que tem o Garupa? E eu, pelo menos, vamos colocar assim, nós estamos há 10 anos fazendo o Pampatec acontecer. E o que a gente tem entendido é que, nessa ideia de entender a cabeça do consumidor, o consumidor do interior do Brasil, o interior do Brasil tem 5 mil municípios. O Brasil inteiro, né? Do Acre, Nordeste, Norte e Sul, 5 mil municípios somando. Estatisticamente tem muito mais gente que compra parecido com os teus clientes do Delivery Alegrete do que com os clientes do iFood Porto Alegre. Então, assim, são vidas muito diferentes. Deve ter 20 ou 30 cidades no Brasil que as pessoas vivem e compram e consomem como Porto Alegre. Ah, mas lá o cara abre o aplicativo e pede. É outro jeito. Sim. Então, né? Então, o que eu tenho dito é que tem um mercado gigante do interior do Brasil. Tem, muito grande, muito grande. E que um caminho absurdo. E que se tu testa e valida aqui, a chance de tu acertar. Cara, tem um recôncavo baiano. Tu vai dizer, mas é Bahia, é Nordeste. Cara, tem muito mais gaúcho e gente parecida com a gente lá do que com Salvador. Eles vêm estudar aqui, a gurizada vem estudar aqui no recôncavo baiano, porque é muito agricultor, muito parecido com a gente. O interior do Mato Grosso, cara, em Roraima, tem um jeito de viver muito parecido com a gente, do que é com Porto Alegre, com capital, com São Paulo. Então tem um mercado gigante nisso aí. Né? Interior se comunica bem com o interior. E, tipo, a gente tem costume de dizer que Rio Grande do Sul, Alegrete, a gente é muito bairrista, mas se tu for em outras cidades, tu vai ver que as pessoas também são. Que a gente acha que o que é nosso é sempre melhor, né? Mas tu falou um negócio perfeito, sabe que o ano passado, quando o CEO da Stone deu uma palestra para nós lá, eu não me lembro o nome dele agora, o carioca lá. Daí ele estava dizendo que ele é do interior do Rio de Janeiro, também não me lembro a cidade agora, acho que é Nova Petrópolis que ele falou. E aí ele disse que ele tinha ideia da Stone e que eles montaram, e aí o escritório dele era do lado de um banco do Santander. E aí eles tentaram vender a maquininha da Stone, e aí diz o cara, o gerente do Santander vem todos os dias almoçar aqui.
Imagina botar a máquina de Stone. E daí dizia o cara que é Stone, meio que desfez, assim e tal. E aí ele voltou para casa no final de semana, o negócio não estava engrenando, né? E aí ele ofereceu para um conhecido dele. Daí disse, cara, tá, vou botar, vou te ajudar. Daí ele botou, e daí o cara passou e tal. Daí uns dias o cara deu um feedback para ele, ele viu que tava entrando dinheiro da máquina bastante, né? Ele, porra. Daí ele se deu conta, ele, cara, R$1 em Nova Petrópolis é o mesmo R$1 no Rio de Janeiro. R$1 em São Paulo é o mesmo R$1 em Marília. R$1 em Porto Alegre é o mesmo R$1 em Alegrete. É claro que lá a recorrência é maior porque tem mais gente, né? Mas se eu pegar uma Porto Alegre, beleza, eu vou concorrer com a GetNet, com Banri Compras, com milhares. Se eu pegar uma cidade e firmar, eu consigo... Daí ele começou a entender, mas cara, eu não sou da cidade, então eu tenho que botar gente da cidade. Em vez dele ser dono, como o Itaú, esses caras gostam de ter um dono, ele pegou e fez franquias. Ele, cara, vou franquear, cada um é dono de uma cidade, eu ganho uma parte, mas cada um na cidade é mais forte na sua cidade. E aí nisso a Delivery Munch já tinha feito isso antes. A Delivery Munch ficou um pouco, tipo, nas proporções de cada um, né? Um é um banco, o outro é uma empresa de alimentação. Mas a Delivery Munch foi a mesma coisa. Tipo, a gente teve uma época, um dos Ciros que pegou e... Acho que foi um dos Ciros, comprou uma Delivery Munch, botou em Porto Alegre, usaram a RBS, usaram todos os recursos deles. Os caras botaram, acho que 2 ou 4 milhões, não lembro quanto era o valor exato, assim. Investiram durante 4 meses. Não deu, o iFood é muito grande. E aí é tu ter a humildade, e só que daí dava certo em Alegrete, dava certo em Uruguaiana, dava certo em Blumenau, que já é uma cidade grande, mas dava certo lá. Rondonópolis, que o pessoal do Mercadão dos Óculos aqui de Alegrete, Rondonópolis, é gigante, assim, vende muito bem. Cacoal vende muito bem, daí o cara começou, eles se deram conta, cara, por que a gente vai querer brigar de soco com um gigante em Porto Alegre se temos várias outras cidades nos interiores do país que dá... Aí focou, ó, não vendemos mais para cidade acima de 200 mil habitantes, acho que é. Não se vende mais, só de 200 mil para baixo. Porque daí tu vai estar até enganando o cara vai botar um dinheiro para botar em, sei lá, em Salvador, em São Paulo, no Rio. Tem como. 80% das pessoas moram nessas cidades de menos de 200 mil habitantes. Exato. O brasileiro não mora nas metrópoles. Não... E o cara vem pro final de semana e tal, beleza, o cara pode ter o iFood. Se eu saio da cidade, assim, tem cidades que eu vou viajar, não tem Delivery Munch, eu uso o iFood. Mas eu volto, eu uso o meu aplicativo. A gente oferece negócio, a gente oferece parcerias. A gente entende que como o negócio funciona. E é um erro o cara pensar também, tipo, ter a arrogância de só tem que usar o meu negócio. Cara, eu não penso assim. Eu acho que está tudo disponível para todo mundo. Só que a gente oferece facilidade, a gente oferece parcerias para os nossos clientes. A gente foca muito realmente no bairrismo. A gente bota um cupom tipo, Dia do Gaúcho, vamos botar um cupom de Dia do Gaúcho. O iFood talvez não tenha essa acessibilidade porque é um aplicativo para o Brasil inteiro. Vou botar um cupom para o Dia do Gaúcho que vai cair lá em São Paulo. Não tem como, entendeu? A propaganda deles é a nível nacional e aí a gente consegue trabalhar isso, entendeu? Eu sei quando tem um evento na Unipamp, eu venho aqui, boto o banner, fecho uma parceria com o Garupa, que é o meu parceiro. A gente se ajuda e esse é o negócio que o interior tem, entendeu? A gente quer dizer, como eu falei as histórias, o cara estava precisando... O cara é da cidade, estava precisando, conseguimos suprir o dinheiro que a mulher dele não estava conseguindo porque não estava trabalhando na pandemia. A gente se ajuda, eu tento um desconto, o cara atrasou uma parcela, a gente tenta renegociar, a gente conversa. Cara, isso aí aqui, não tem, eu tô aqui, entendeu? Essa é a coisa mais simples que no começo, quando o iFood veio, há uns 2 anos atrás, eu me preocupei. Hoje eu já não... A gente vai evoluindo como pessoa e como empresário, eu acredito também. Hoje não importa, eu entendo como cada um funciona, qual é a minha parte, qual é o meu lugar e qual é o deles. Graças a Deus a gente consegue ser maior aqui em Alegrete, mas principalmente o que nos torna maior são os nossos parceiros. As exclusividades que a gente fechou, porque os caras entendem. Teve, por exemplo, uma empresa, até não vou falar para não expor a empresa, ela falou, João, o pessoal do iFood me ofereceu tal coisa, eu vou fazer com eles. E eu, beleza, pegou, fez com o iFood e estava conosco, tranquilo. Na época foi dos primeiros, assim, e aí eu fiquei meio assim, daí a pessoa pegou e me deu um problema, e aí eu fui resolver, beleza. Aí depois ela falou, tô com tal problema no iFood aqui, ninguém me responde, tu tem como ver pra mim? Daí eu falei, eu já vi aqui o que é, mas eu não vou resolver, tu tá com eles têm que te atender. E daí ela pegou e depois de um tempo ela me falou, João, não tem como, ninguém me responde, e eu falo contigo, tu resolve. Daí, claro, também já reduzimos taxa, fizemos outras coisas que é uma prática comum em qualquer mercado.
Então é isso, poder mostrar para as pessoas que precisou, liga, o João tá ali. Às vezes, tipo, meia-noite tem gente que me liga, eu tô ali. Até cliente mesmo, assim, a gente tem contato mais próximo. O cliente vai e nos manda nas nossas páginas no Instagram, oi, tem cupom hoje? Ah, tem, toma um cupom. Então, se tem, a gente tem, senão a gente vê, tipo, olha, eu não tenho cupom, mas tá tendo tal empresa com entrega grátis, tá tendo não sei o que tu gosta? Claro. Tu interagir com as pessoas. E essa é uma coisa, é o recado, né? Olha só o depoimento do João aqui, de ouvir o cliente, né? Claro. Tu tá ouvindo os dois lados e entendendo e dando a resposta pro cara. Problema toda empresa tem, né? Todo mundo passa por alguma, né, em algum momento, uma instabilidade, o sistema, enfim, mas o que é importante é não deixar e esse, para mim, essa é também a principal diferença da relação com o interior do Brasil. Sim. Da gente ter essa relação mais próxima e poder contar. A gente está próximo do nosso, só para concluir, a gente está próximo do nosso cliente, do usuário, e estamos próximo das nossas empresas, dos nossos parceiros. Está todo mundo muito próximo. E eu acho que esse modelo de negócio para outros ramos, para mim, tem um futuro aí, sabe? Sim, sim. Tá entendendo como são cada um deles, enfim. Cara, para mim foi muito massa conhecer mais detalhes, eu já conhecia quase tudo da história do João e do Delivery. Então, primeiro queria te agradecer muito por ter dedicado tempo aqui para vir compartilhar a tua história, poder contar. Deixar aí um momento teu, encerramento, tipo, o João, né, pessoa física, o João pai, marido e tal, o que tu tá enxergando aí de dedicação tua, enfim, do futuro, e fazer um encerramento aí para a gente fechar esse momento nosso desse episódio. Claro. Cara, eu tenho que te agradecer, Emerson, e eu queria falar uma coisa que eu estava quase esquecendo de falar, da importância do trabalho de vocês, entende? Tipo, eu sou muito grato por ser Delivery Much, por tudo que aconteceu, mas se lá atrás, quando eu tivesse feito o Menu Delivery, eu tivesse uma estrutura como o Pampatec tem, uma incubadora, talvez fosse uma empresa de Alegrete, não uma empresa de Santa Maria. Porque, tipo, quando a Delivery Much nos adquiriu também, comprou a empresa do Galinha, da Síntese, incorporou e eu entreguei todos os projetos que a gente tinha. Nós tínhamos um projeto de 5 anos da Menu Delivery, entreguei tudo, eu vi que muitas das coisas que a gente tinha foi incorporado na Delivery Much. E aí eu já pensei, hoje já não me importa mais, mas eu já pensei muito tempo que essa podia ser eu. E não ser eu por ser João Elcio, mas podia ser uma coisa da cidade como é o FNP, por exemplo, que é uma grande marca que o Nuno, aí o pessoal pode ter o orgulho de saber, fui eu que fiz. E eu acho que a gente fez uma coisa muito legal com a Delivery Much, mas se tivesse a estrutura para uma Pampatec, talvez fosse Menu Delivery. Então, acho que pode ficar a inspiração, claro. De toda forma, graças a Deus, deu certo, mas que muitos outros hoje têm esse apoio de vocês e eu acompanho muitas das coisas que vocês fazem. Direto a gente está junto, né, em alguns eventos, então eu vejo que vocês são bem empenhados, tenho certeza que vai sair muito, mas já saiu gente, né, daqui muito boa e vai sair cada vez mais e é importante ter isso aí. E que bom que as novas gerações têm essa oportunidade. E, cara, falar de mim assim é basicamente isso aí, né, cara? Eu vivo Delivery Much, é um trabalho, é o meu trabalho, mas é toda essa questão que eu falei, cara, essas coisas de poder ajudar os outros, saber que pessoas que perderam emprego viram a oportunidade em trabalhar com alimentação e aí pensaram em Delivery Much. E quanta gente, tipo, tem gente que sai agora mesmo, esse mês já teve gente que voltou, que estava fora do Delivery Much o tempo, falou, cara, é difícil para mim ficar sem porque a gente não consegue vender e tal, não vende tanto quanto vendia. E eu sei que é complexo, às vezes pode parecer uma coisa, mas para mim eu vejo como ajuda, não como... Não é a nossa ideia ganhar em cima das empresas, a gente quer ganhar junto, entendeu? A gente está oferecendo um sistema que vai melhorar, otimizar o tempo dele, trabalho, e a gente vai ganhar a nossa parte, mas todo mundo ganha, o cliente acaba ganhando cupom, o pessoal otimiza, é o meu trabalho, os eventos que a gente faz, as parcerias que a gente tem. Então acho que tá tudo muito, tipo, a gente que você conhece, que dos eventos mesmo que eu falei, por causa disso, né, cara? Então, que bom, muito obrigado então. Encerramos aqui mais um podcast.